Que essa quinta-feira seja abençoada. Bom dia! O nome de Deus como bandeira. Você crê? Tomou posse? Já deixa aí nos comentários. Isso, o Senhor é a minha bandeira. O nome de Deus como bandeira. Deixe nos comentários, o Senhor é a minha bandeira. O nosso Deus é grande. Pode ter certeza que Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. E Ele está preparando algo poderoso para fazer na sua vida. É isso que nós cremos, é isso que nós vivemos, é isso que nós temos muita intensidade, sabedores disso. Nós temos que viver a fé. Não temos outra opção, não temos outro caminho, a não ser vivermos em obediência à palavra de Deus, sabendo que vamos atrair bênçãos. Há uma atração espiritual que ativamos no céu quando cremos, quando obedecemos e quando vivemos essa fé. É uma fé poderosa, uma fé que tem resiliência, uma fé que não titubia, uma fé que está titubeando, é uma fé que não está oscilando, não está tendo altos e baixos, mas uma fé que tem permanência, persistência, confiança total naquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. Então entenda sobre isso. Deixa o seu like aí, toca o sino e vamos avançar, porque aquele que fez a promessa é grande. Quem carrega a bandeira do Senhor nunca luta, nunca está sozinho. Você crê nisso? Quem carrega a bandeira de Deus nunca luta sozinho, nunca está sozinho. Deus levantará o seu nome como um estandarte sobre a tua causa. Deus levantará uma bandeira como estandarte diante da tua causa. E isso aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Quando Moisés declarou isso, o Senhor é a minha bandeira. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Êxodo 17, versículo 15. O que aconteceu? O povo de Israel estava, ali direto com Moisés. E Jetro, Moisés estava na casa do seu sogro Jetro. E Moisés contou toda a história para ele, de como Deus estava operando e agindo lá no Egito, de como Deus se manifestava, de como Deus estava agindo e operou lá no Egito. E Jetro disse o seguinte: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Êxodo 17, 11. Porque na coisa em que eles obedeceram, os sobrepujou. Então Jetro, seu sogro de Moisés, tomou o holocausto de sacrifício para Deus. E veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Olha só. Então Moisés contou e declarou para Jetro as maravilhas que Deus fez no Egito, dos feitos, dos atos, dos milagres que Deus operou no Egito, da grandeza, da magnitude, da majestade que Deus operou lá no Egito. O mar que se abriu, o maná, as 10 pragas, o quanto o faraó teve que ser derrotado, o mar vermelho que se abriu, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia para proteger do calor, do sol, de como Deus cuidou deles e de como Deus manifestou justiça e juízo diante de um homem que se endeusava. Por isso que Jetro disse: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, maior do que tudo, maior do que todas as coisas. Então entenda muito bem, tenha clareza sobre isso. Não é sobre religião, é sobre entender a magnitude, a majestade e a grandeza de Deus. Quando Moisés fala, aí no versículo 15 diz: então disse Moisés a seu sogro:
é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Olha só. Aí, olha só, no capítulo 17, isso está no capítulo 18, versículo 11, que eu li para você. O capítulo 17, versículo 15, está escrito assim: Moisés edificou um altar, o qual chamou o Senhor é minha bandeira. Por quê? Porque Deus deu vitória para Moisés diante de Amaleque, diante dos amalequitas. Deus pelejava contra Israel. Deus pelejava a favor de Israel. E diante da luta contra os amalequitas, Moisés levantou a bandeira e fincou lá e disse, edificou um altar e disse: o Senhor é minha bandeira. Diante da guerra, da batalha contra os amalequitas, e já tinha vencido o exército de Faraó. Agora surgiram os amalequitas, querendo pelejar contra Israel. E Deus mostrou para Amaleque que ali diante de Israel não tinha vez. Não tinha vez. Não tinha como vencer. E o próprio Deus, usando Moisés, ele levantava a mão e Josué lá embaixo na batalha prevalecia quando Moisés estendia as mãos e Deus dava vitória. Moisés ali estava e Arão e Ur subiram ao cume do monte, né? E seguravam as mãos de Moisés, os braços. Quando Moisés levantava as mãos, Josué lá embaixo prevalecia contra Amaleque, contra os seus soldados, a fio da espada. E isso ficou registrado como relato. E ele edificou um altar e ali Deus deu vitória. E Deus disse ainda, jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quer dizer, contra os amalequitas não houve vez para eles. Quer dizer, o que representa esses amalequitas hoje? Eu quero deixar claro isso para que você entenda. Trazendo para os nossos dias atuais, os amalequitas hoje representam... O que eles representam? Aquele inimigo persistente que ataca pelas costas e tenta impedir o avanço espiritual. Eles foram os primeiros a atacar Israel na saída do Egito. Olha só. Depois de Deus desbaratar o Faraó e o seu exército, quando eles saíram do Egito, eles foram o primeiro inimigo a atacar Israel depois da saída do Egito. São forças que tentam atrasar o propósito para destruir aqueles que estavam cansados diante da guerra que teve antes. Quando a fé parece fraca, mas Deus pelejou por Israel. Por isso que Moisés fincou, levantou um altar e fincou a bandeira lá dizendo, o Senhor é a minha bandeira. Deus é a bandeira daqueles que confiam, daqueles que creem nele. O que significa isso? Quando você coloca uma bandeira, significa que aquele território pertence àquela nação. Aquela nação agora tomou posse daquele lugar. Quando Moisés fincou a bandeira e disse, ó, o Senhor é minha bandeira, o nome de Deus como bandeira, o nome de Deus está acima de tudo. Quando Deus é bandeira, a guerra já tem um dono. A bandeira do Senhor afasta exércitos dos inimigos. A vitória não depende do tamanho da força, mas da bandeira que está sobre ti. E essa bandeira é o próprio Deus. É isso que eu quero que você entenda. Quando Moisés levantava a mão, a bandeira espiritual determinou o resultado da batalha. A minha bandeira é o Senhor. Onde essas bandeiras estão, a guerra já acabou. O nome dele me cobre. A gente está coberto, protegido, guardado por esse Deus que nos guarda e nos protege. Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar essa live. Se inscreva aqui no canal e deixa aí nos comentários, o Senhor é a minha bandeira. Por isso eu quero que você
realmente se coloque à disposição de Deus. Deus quer pelejar por você, assim como venceu o povo egípcio. Veio outro inimigo, os amalequitas. Deus deu vitória para Israel. E por isso, quando chegou lá na casa do seu sogro, Moisés foi contando. E o seu sogro reconheceu e disse: o Senhor é maior do que todos os deuses. Aleluia. Glória a Deus por isso. Entenda, as histórias do passado hoje influenciam nos dias atuais. O que Deus fez lá na época de Gideão, Moisés, Abraão, Elias, influenciam em nós hoje, porque o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus hoje, que atua de forma diferente. Ele tem os meios dele de atuar. Então, quando a gente é fiel, quando a gente é perseverante, quando a gente está confiante, quando a gente obedece a palavra, não tem como o inimigo prevalecer. Não tem. E eu quero profetizar isso sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós vamos orar agora. É a bênção do dia. Todos os dias estamos aqui. Eu quero colocar o Pix da igreja para você plantar sua semente, você manifestar sua fé, ativar a sua fé. Não se sinta obrigado. Mas você que está recebendo essas palavras, comendo essas palavras e vendo que não é o bispo Marcelo falando com você, é como Deus falando para você e você dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Vamos declare isso. Deixa aí nos comentários: amém, eu tomo posse. O Senhor é minha bandeira. Declare isso. Eu vou até abrir a janela aqui agora, para que a luz do dia entre aqui. E Deus abre janelas dos céus agora, assim como eu estou abrindo a janela aqui, a cortina aqui, Deus está abrindo a janela do céu para você agora. E a luz de Deus raiando no seu ser, invadindo o seu ser, tomando conta do seu ser e lhe dando vitória diante dos inimigos que você vem enfrentando. O nosso Deus é poderoso, é grande, para fazer infinitamente mais do que pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Isso é muito glorioso. Isso é muito grande. O que Deus quer fazer na sua vida. Está aí o Pix, se você quer ofertar na conta do Bradesco, está aí na Cão dos Escolhidos, 2023@gmail.com, né? Se você quer, na Cão dos Escolhidos, 2023, se você quer fazer o seu Pix, gmail.com ou 11919-729636. Entenda que a grandeza, o processo de Deus sobre a sua vida é muito glorioso, é muito grande. Deus te chamou, te escolheu, não para fazer coisas pequenas, mas para fazer coisas grandes. E Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Pode ter certeza disso, que Ele te chamou não para fazer coisas pequenas. A obra é grande e Ele é muito grande. Tá bom? Vamos falar com Deus agora. Vamos declarar a bênção sobre a sua vida. Levanta a sua bandeira, finca ela aí. O Senhor é a nossa bandeira. O Deus Todo-Poderoso, o nome de Deus como nossa bandeira, o nome de Jesus como nossa bandeira. É o momento da oração. Meu Deus, que esta quinta-feira de bênção, quinta-feira de unção, de poder, de cura, de milagre, de restauração, sobre todos nós, meu Deus. O Senhor vai na nossa frente, honrando, abrindo caminhos e nos concedendo vitória, meu Deus. E nós cremos no impossível, no sobrenatural, porque o Senhor não falha, meu Deus. O Senhor é vivo e poderoso para fazer muito mais do que nós cremos. Meu Deus, abra as janelas do céu para os fiéis, que essa quinta-feira seja de bênção, seja de milagres, seja de respostas. Coloca a tua mão santa e poderosa sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, guardando, protegendo e livrando, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Toca com o teu poder sobre a vida dessa pessoa, toca com a tua unção, toca com o teu espírito sobre ela, meu Deus. Toca com o teu poder sobre a vida deste homem, dessa mulher, desse casal, dessa família. E traga a restituição completa e total. É o que nós declaramos. É o que nós profetizamos. É o que nós determinamos.
sobre a vida de todos aqueles que creem em tuas bênçãos, em tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus que essa quinta-feira Deus envie anjos em direção ao seu caminho, te guarde, te proteja, te abençoe. Todos os nomes, todas as pessoas que estão no nosso grupo do WhatsApp de oração, que estão vivendo essa fé conosco, que estão ofertando, dizimando, semeando, abençoa as sementes, libera as colheitas e faça, meu Deus, o impossível acontecer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você crê? Tomou posse? Então creia e vamos avançar. Creia no poder infinito desse Deus. Ele te abençoa. Creia que Ele está agindo, tá bom? Deus abençoe sua quinta e já nos preparando para esse domingo, hein? Vamos buscar, vamos nos aliançar com Deus. Domingo agora, um domingo poderoso, tanto no Tatuapé, em Campinas, e em todas as igrejas da nação dos escolhidos. Deus abençoe você e a sua casa, sua semente, seu dia, sua quinta-feira, seu trabalho, dê muitos frutos. Deus abençoe. Ele é a tua bandeira.